A vida de John Owen daria um livro. Para nenhum homem, essa metáfora é tão acertada quanto para John Owen. John Owen nasceu em 1606, sendo o segundo filho de um ministro anglicano e puritano. Ele entrou na Universidade de Oxford com apenas 12 anos, coisa inédita até então. Recebeu o título de bacharel em artes em 1606, aos 16 anos. E vale uma nota: atualmente, no Brasil, o curso de artes tem pouco a ver com o curso de artes oferecido na Europa, especialmente na Europa do século XVII. Lá, Owen estudou clássicos, matemática, filosofia, teologia, hebraico e escritos rabínicos. Owen obteve mestrado em artes aos 19 anos. E durante esses anos ele costumava estudar entre 18 e 20 horas por dia. E as curtas horas de sono lhe trouxeram problemas de saúde. Aos 28 anos, Owen casou com Mary Roke e essa união durou 31 anos. Ele morreu 8 anos após ela morrer. Mas antes disso, ela lhe deu 11 filhos. E todos, exceto uma filha, morreram quando crianças. Essa única filha que sobreviveu acabou voltando a viver com o pai depois que o casamento dela faliu, vindo a morrer de tuberculose na casa dele. 1 ano e meio após a morte da primeira esposa, Owen casou com a viúva chamada Dorothy. O primeiro livro de Owen foi publicado em 1642, quando ele estava com 26 anos, e seu último livro estava sendo impresso quando ele morreu em 1683, aos 77 anos. Para se ter noção da quantidade de material produzido, só sobre o Salmo 130, Owen escreveu 320 páginas. E só sobre o livro de Hebreus escreveu 4.000 páginas. Alguns falam que na realidade foram 9.000. Owen foi considerado o príncipe dos escritores e príncipe dos teólogos, sendo tido como o autor cristão mais profícuo. Desde seu primeiro sermão no parlamento, ele tornou-se engajado politicamente. Oliver Cromwell, um dos mais destacados líderes políticos da história inglesa, o elegeu como seu capelão e conselheiro. Owen também foi capelão do exército, vice-chanceler de Oxford, pastor de 3 igrejas. Ele sobreviveu à perda do poder e da posição enquanto seu país abandonava o governo influenciado pelos puritanos. Owen foi um dos responsáveis, na época do reinado de Charles II, por libertar John Bunyan da prisão. O mesmo John Bunyan que escreveu o clássico do cristianismo enquanto estava preso, que é o Peregrino. E John Owen tinha uma profunda admiração por Bunyan. Em 1647, ele voltou a argumentar contra o arminianismo e teve um longo debate com ninguém menos do que Richard Baxter, que era o chefe dos protestantes intelectuais da Inglaterra. Por sinal, alguns dão a Richard Baxter e não a John Owen o título de escritor mais profícuo da história do cristianismo, visto que ele escreveu 79 volumes. Antes de morrer, Owen sofreu muito com asma e cálculos renais. E um dia antes da sua morte, ele escreveu a um amigo: "Estou indo àquele a quem a minha alma tem amado, ou melhor, aquele que me amou com um amor eterno, que é todo o terreno do meu consolo." Owen continuou dizendo o seguinte: "Eu estou deixando o navio da igreja em uma tempestade, mas enquanto o grande piloto está nele, a perda de um pobre remador será desprezível."